Boa noite, tudo bem com vocês? Passaram bem de feriado, que não foi feriado? A gente trabalhou, vocês trabalharam também? Eita! Também, né, Lúcia? Espero que todos vocês estejam bem. Boa noite para vocês que estão em casa, assistindo essa reflexão de mais uma noite. E eu espero que o Espírito Santo possa falar por meio, né, de minhas palavras e vamos refletir. Não seria diferente não levar em conta tudo que nós estamos vivendo ou vendo as coisas acontecerem, né? O mundo está dos avessos e cada dia que passa uma notícia nos deixa de choque, né? E cada vez mais a preocupação aumenta, porque a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. A gente vive, assim, entre aspas, uma vida relativamente sossegada aqui no Brasil, mas estamos prestes a viver uma terceira guerra mundial, né? E como que vai ser o amanhã? Como que será o Brasil amanhã? Votuporanga, nossa casa. A gente não tem respostas. E fazendo essa reflexão, eu gostaria de trazer para vocês um tema que eu acho super válido, né? E eu queria perguntar para vocês de casa, Deus interfere em nossa vida? Deus interfere na vida de vocês? Sim? Às vezes? Mais ou menos? O que vocês acham? Quando a gente para pensar no que a gente vive, né? Dias bons, dias ruins, será que Deus está interferindo nas nossas coisas do dia a dia, nas nossas decisões, no que acontece? Vamos imaginar os momentos bons. Aquele dia que você conseguiu conquistar o seu carro novo, Deus está interferindo nesse dia? Aquele dia que você conseguiu aquela promoção no emprego, e você melhorou o seu emprego, e você conseguiu, você vai ganhar mais. Deus interferiu nesse momento? Quando você conquistou a sua casa própria? E tem gente que nem lembra de Deus nesses momentos. É verdade? Mas vamos então pensar nos momentos ruins. Será que Deus interfere quando nós estamos passando por momentos ruins? De dor, de sofrimento? Bom, esses são os momentos que a gente mais lembra dele. Isso é verdade. Mas será que ele interfere quando a gente perde alguém muito próximo, muito querido da gente? Ou quando a gente descobre uma doença grave, ou até mesmo uma doença incurável? Eu tenho certeza que muitas pessoas se perguntam: poxa, Deus, por que comigo? Por que é que isso está acontecendo justo comigo? Por que é que o Senhor permitiu que aquela pessoa, meu companheiro de anos, fosse levado? Tem gente que até se revolta e briga com Deus. Eu não quero mais saber de mais nada. E deixa de crer em Deus. Muitas pessoas. Engraçado que quando a gente pergunta isso a Deus nos momentos tristes, Deus, por que comigo? Por que comigo, Deus? Será que a gente faz essa mesma pergunta quando você está feliz? Quando você ganha uma coisa enorme? Poxa, por que comigo, Deus? A gente não faz essa pergunta, né? É bom refletir. Por que eu mereço tantas bênçãos? Por que eu mereço ter saúde? Ter uma família perfeita, uma saúde? Por quê? Por que comigo? E por que comigo não? Isso me fez lembrar, vocês devem conhecer uma historinha antiga. Vocês conhecem uma história chamada Pegadas na Areia? Alguns conhecem? Vamos lembrar? É bem simplesinha, mas de uma profundidade enorme. Sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus. E revi
espelhado no céu todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido, apareciam na areia 2 pegadas, as minhas e a dele, a de Deus. No entanto, de quando em quando, vi que havia na areia apenas as minhas pegadas. E isso precisamente acontecia nos dias mais difíceis da minha vida. E então eu resolvi, vou perguntar para Deus. E aí eu perguntei, Senhor, eu quis seguir-te e tu me prometestes ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu, meu filho, eu te amo e nunca te abandonarei. Os dias em que vistes só um par de pegadas na areia, são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Mas a gente não percebe isso muitas vezes. Aliás, a gente se esquece muitas vezes. Bom, voltemos à nossa questão inicial. Deus interfere na nossa vida? Será que Deus, ele determina tudo o que vai acontecer? Recentemente, ainda a gente vive, o Covid. Tem gente que acha que foi Deus que mandou o Covid aqui na Terra, porque acha que Deus queria ensinar alguma coisa para a humanidade. E o que a gente fala agora da guerra na Rússia? Será que Deus mandou essa guerra para os russos, para os ucranianos? Será que as tragédias que acontecem é permitido por Deus? Será que Deus fala assim, pode acontecer, eu permito que isso aconteça, ou eu quero que isso aconteça? Vocês já pararam para pensar? Numa forma global e na nossa vida. Sim, Deus, ele é onipotente. Aliás, ele é soberano, o Todo-Poderoso. O que ele quer que aconteça, vai acontecer. Mas será que ele determina as coisas que vão acontecer? Vamos pensar, se realmente Deus determinasse tudo, não seria possível a gente desobedecer a Deus. Isso é verdade. Mas isso acontece. Não, então Deus não determina tudo. Certo? Estão me acompanhando? Deus nos deu a capacidade de decisões. E a gente decide. Tais essas decisões que vão determinar o nosso futuro. Se ele será bom, se ele será ruim, se ele será difícil ou não, mais curto, mais longo, enfim. De acordo com o que a gente decidir, será o nosso futuro. Certo? Não, então eu estou falando que Deus não interfere. Mas Deus interfere. Não interfere? Interfere na vida de vocês? Na minha interfere. Todos os dias, o tempo todo. Na verdade, quando nós tomamos a decisão, isso é o livre-arbítrio. Isso é o amor de Deus. Para quem não entendeu ainda que isso é amor, precisa estudar um pouquinho mais. Porque isso é o verdadeiro amor de Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio, para nós fazermos as nossas escolhas. Isso é amor. Vamos ver se na Bíblia tem alguma situação, algum acontecimento que Deus interferiu? Será que tem? Será que a gente encontra? Vamos lá, eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Gênesis 6. Facinho de achar, logo no começo. Gênesis 6, 11, 12 e 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne,
porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Isso não está me cheirando bem, né? Deus se arrependeu da humanidade. Pensa bem, deveria estar um terror naquela época. Vamos um pouquinho mais para frente, Gênesis 7, 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Que é isso? O dilúvio, isso mesmo. De 10 a 12. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Deus interferiu. Foi Ele que mandou o dilúvio. Foi Ele que destruiu toda vida que havia naquela época. Não, Deus interferiu. E que interferência, hein? O dilúvio. Mas será que todas aquelas pessoas não tiveram chances de se arrepender, de ouvir a palavra de Deus? Tiveram, muitas. Foram anos e anos e anos que Noé pregava o evangelho e clamava e chamava o povo e nada. E aí então Deus tomou a decisão, então interferiu sim na história daquele povo. Vamos um pouquinho mais para frente. Gênesis 19. Vamos lá um pouquinho mais para frente. 19, 23 a 25. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Mais uma destruição. Eita, que Deus bravo, né? Ele interferiu mais uma vez na história. Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Quem saiu de lá? Ló, sua esposa, as 2 filhas, mas a esposa ficou no meio do caminho. Somente. Eles tiveram chances? Também. Mas Deus interferiu novamente na vida humana, na vida da humanidade. Nossa, Clarice, vamos contar uma história boa, né? Chega de destruição. Vamos lá, então, em Êxodo 14. O que a gente vai encontrar em Êxodo? Uma notícia boa, ó. Lembra quando Moisés foi resgatar o povo de Israel no Egito? O que Deus fez? Primeiro, o povo ficou com dúvida. Assim como eu e você, sabe? Quando a gente tem dúvida, a gente fala, não é verdade. É desse jeitinho. Então, a gente vai ler primeiro o versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de lá para que morramos neste deserto? Eles estavam lá fugindo, o faraó atrás deles, e aí eles começaram a duvidar, tipo, por que você tirou a gente de lá? Né? Tipo, a gente estava levando uma vida tão boa, né? Imagina. Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Mas Moisés não teve dúvida nenhuma. Vamos lá no versículo 13. O que Moisés respondeu?
não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. E o que aconteceu? O mar vermelho se abriu. Né? Versículo 21 e 22. Vamos lá? Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E finalmente uma boa notícia. Uma interferência, nota 10. Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Nossa, e como Deus interferiu na vida da humanidade. Graças a Deus. E em 1 Samuel, que história que a gente vai encontrar em 1 Samuel? Vamos lá. 1 Samuel 17. Aqui a gente vai encontrar aquela guerra, né, entre Israel e os filisteus, que estavam se enfrentando. E aí, lembra de Golias de Gate, um gigante enorme. O que ele fez? Afrontou Israel e chamou um israelita para o combate ali pessoal. Quem queria ir? Ninguém. Imagina enfrentar um gigante daquele tamanho. Quem foi? Quem foi? O mirradinho do Davi. Deus interferiu nessa história? Vamos lá. 17:37. Disse mais Davi: o Senhor, olha a confiança de Davi. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. 45 e 46, versículo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que inveja, hein? Eu queria ter um pouquinho assim, da confiança de Davi. Que confiança ele tinha em Deus. E aí, então, para finalizar, o versículo 49 e 50. O que aconteceu? Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Com certeza Deus interferiu nessa história. Davi matou o grande gigante, né? E aí, eu gostaria então de citar uma última história para vocês. Vamos abrir então lá em João. Adivinha qual história? Essa é a mais linda de todas. João 1. Vamos começar do começo, do início. João 1, 14, 17 e 29. Então, vamos ler. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem? Quem veio habitar entre nós? Jesus. Isso mesmo, Jesus. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais um pouquinho, lá em João 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Deus interferiu mais uma vez. Dessa vez, por causa de quê? Do pecado. E para quem? Por mim, por você, por cada um de nós. Deus interferiu mais uma vez. Porque, na verdade, Ele quer que eu e você sejamos salvos. Então, o que Ele fez? Interferiu por mim e por você. Amém. Obrigada, Senhor. Deus interfere na sua vida? Acho que sim. Vou convidar vocês agora para observar comigo essa árvore. Olha que árvore linda. O que tem aqui embaixo? Um urso. Vocês estão conseguindo ver o urso? Parece que ele está meio escondido. Ele está tentando se esconder. Que cor que é o urso? Marrom? Ele é grande ou ele é pequeno? Pequeno? Será que ele é pequeno mesmo, mas ele está atrás da árvore? Será que ele é pequeno ou ele é grande? Eu não sei, ele está meio que escondido atrás da árvore. Não está? Ele está tentando se esconder, mas você consegue ver o urso? Consegue. Sabe quem é esse urso? Sabem? Quem é o urso? Deus. Vocês já pararam para pensar o quanto Deus interfere na nossa vida? Mas Ele não quer que a gente descobre. E aí ele tenta se esconder atrás da árvore, mas a gente vê que foi Ele. Fala, eita lelê, né? Lá em casa surgiu assim essa história. Acontece tantas coisas na nossa vida e a gente fala, obrigada, Deus. E assim, e por mais que Ele tente se esconder, tipo, não, eu não quero que você perceba que eu estou agindo por você. E aí Ele tenta se esconder, mas a gente consegue ver que foi Deus. Porque Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Desde o que a gente pensa, do que a gente faz. Mesmo quando a gente não sabe. Deus está o tempo todo atrás da árvore, interferindo por mim e por você. Por isso que Deus é o meu urso gordo. Ele tenta se esconder, mas ele não consegue. Então ele está atrás, sim, de tudo o que acontece na minha vida e na sua. Vocês já ouviram a minha história várias vezes. Vocês sabem que meu marido morreu, quase morreu.
Mas Deus interferiu e ele sobreviveu ao Covid. Inclusive, ele que está lá atrás, nas câmeras, levando a imagem para vocês. Quando tudo estava bem, um mar de rosas. Sabe quando você tem aquela vida perfeitinha, fala, não, está tudo certo, nada vai acontecer, está tudo bom. E aí, o que acontece? Tudo vira do avesso, né? E aí eu perdi o emprego que eu nunca achei que eu fosse perder. E aí, o que a gente acha? Por que comigo? Por quê? O que eu fiz de errado? Por que eu mereço isso? Por quê? Deus jogou a minha vaquinha no presépio, sabe aquela história? Jogou, fala, não filha, olha, você está muito acomodada, deixa eu jogar a sua vaquinha para você sair um pouco do lugar. E a minha maior preocupação era o quê? De pai e mãe. Como que eu vou sustentar a minha casa? Como que eu vou pagar a escola da minha filha? Como que eu vou pagar as contas? Eu fiquei 1 mês desempregada. 1 mês. Mas aí eu comecei a trabalhar e eu não ganhava o mesmo salário, assim, eu não consegui, né? Era um salário muito mais baixo. E faz 15 anos que eu estou em Votuporanga. Nunca eu atendi tanto atendimento particular. Em 15 anos. Parece brincadeira. Deus nunca deixou que eu ganhasse menos do que eu ganhava no outro emprego. E aí tem gente que fala do dízimo. Eu devolvo o dízimo com a maior satisfação. Porque quanto mais eu devolvo, mais vem, mais chega, mais é abençoado. Uma vez, o pastor Wallace estava em casa, a gente estava conversando a respeito do dízimo, e a gente estava falando para ele, não dá para tirar 10%. E aí, pessoal, está com dúvida do que é dízimo? Vai estudar, vai entender o que é dízimo. Não é dinheiro para dar para a igreja ou para o pastor, não é isso. Entenda o que é dízimo antes de criticar. E aí o pastor Wallace falou, e a gente reclamando, não dá, porque é apertado, não dá para tirar, vai fazer falta. E aí ele virou sério, né? Para quem conhece o Wallace, virou sério assim, né? Com aquela calma toda. Tenta, experimenta viver a sua vida com 90% abençoado. E nós estamos vivendo com 90% abençoadíssima. Muito. E a minha vida tem sido um testemunho de bênçãos de Deus, da presença dEle o tempo todo. E aí então, para finalizar, eu gostaria de convidar vocês a abrir Apocalipse 3. Vamos lá, no final da Bíblia. Apocalipse 3, 20, 21 e 22. Esse é famoso, todo mundo conhece. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está à sua porta, mas ele bate, ele não entra. Ele bate. Você vai deixar alguém estranho entrar na sua casa? Vai? Não. Para ele entrar na sua casa, você precisa conhecê-lo.
Você conhece Jesus para deixar ele entrar na sua casa? Como que eu conheço Jesus? Vamos lá, ó, te ajudo. João 5,39, vamos lá? Voltar em João? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Pronto, achei, já sei onde eu vou conhecer Jesus. Nas Escrituras. Então, peraí, então ficou fácil. Eu conheço Jesus, eu sei quem Ele é, e agora eu vou lá e, abrir a porta e deixo Ele entrar. Quando a gente conhece Jesus, a gente passa a entender qual que é o verdadeiro significado dele aqui pra gente. Porque tem gente que acha que Jesus é um ser evoluído, que não entende o verdadeiro sentido de Jesus ter vindo à Terra. Está com dúvida? Não sabe? Eis as Escrituras que testificam de mim. Está aqui, todas as respostas. Lá a gente sabe quem é, para que ele veio, por que é que ele veio. E então, eu pergunto para vocês, será que existe outro caminho a não ser por Jesus? Se eu quero ser salvo, se eu quero ir para o céu, se eu quero ir para a cidade santa, a cidade que Ele prometeu, existe outro caminho? Tem muita gente dizendo que existe. Será que existe? Espera aí. João 14,6, vamos lá. Esse também é famoso. Respondeu-lhe Jesus, são palavras dele. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, meus queridos, não há outro caminho. Só há um, e é por meio de Jesus. Deixe que Jesus entre na sua vida. Mas de verdade, com o verdadeiro significado e sentido que Ele veio fazer aqui na Terra. Por mim, por você, por cada um de nós. E se nós entregarmos a nossa vida para Ele, aqui Ele vai ser o seu urso gordo também. Com certeza. É só a gente abrir os olhos e enxergar de uma maneira diferente. Porque Ele está interferindo na sua vida o tempo todo. O tempo todo. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Em todos os momentos. Abra a porta e deixe Ele entrar. Deixe que o urso gordo faça parte da sua vida também. Ele sim, é o verdadeiro caminho, é a verdade, a vida. E eu tenho provado isso todos os dias. Vai fazer 3 anos já, 3 anos, que a gente veio para a igreja. E eu descobri há 3 anos o verdadeiro significado de Jesus, porque eu não sabia. E cada dia mais, isso é fortalecido na minha vida, na vida da minha família. E eu queria muito agradecer. E eu agradeço Ele todos os dias. Obrigada, Senhor, por ter ido nos buscar. Porque a gente estava lá longe, bem longe. E hoje eu entendo. E eu gostaria e quero que o convite dessa noite seja para que cada um de vocês abra a porta da casa de vocês e realmente deixe o verdadeiro Cristo entrar. O verdadeiro. E aí, para finalizar, então, essa reflexão da noite, eu convido a minha querida Rebeca e a Rafa para cantar uma música que eu gosto muito, ela significa muito para mim. Foi um dos momentos de dificuldades, e onde
algumas dúvidas, algumas questões, né, que a gente sempre faz sobre Cristo, enfim, sobre as coisas da vida. E eu tive resposta nessa música. E aí eu gostaria que vocês, num clima mais aconchegante, refletissem um pouquinho na letra dessa música. Tá bom? Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce
Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos. A bênção da vida, da saúde, do trabalho, da família. E tudo aquilo que o Senhor nos proporciona a cada momento, a cada instante. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor possa acompanhar cada família que está aqui presente, que está nos assistindo. Que a sua paz, que a sua presença esteja no coração de cada um. Que nós possamos abrir o nosso coração para Ti e nos acheguemos cada vez mais perto. Nos guie, Senhor, nos guie para o Seu caminho. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus.